Até que ponto a polícia pode ter acesso a dados financeiros de pessoas investigadas sem pedir autorização? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou um recurso contra a decisão que validou o uso de relatórios de inteligência produzidos pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, requisitados pela polícia sem autorização judicial prévia. O que já vinha acontecendo desde 2019, mas aí um caso específico abriu um precedente. Quem ganha e quem perde com isso? Para a gente entender esse assunto, a gente chamou a advogada criminalista Maria Jamile José, que está conosco aqui. Doutora Maria, bem-vinda ao Morning Show. Explica para a gente essa polêmica envolvendo os relatórios do COAF, a investigação criminal, a autorização ou não judicial. Bem-vinda. Olá, Nelson, muito obrigada, bom dia a todos, bom dia a você, muito obrigada pelo convite. Pois é, esse é um tema bem espinhoso que vem sendo discutido nos últimos tempos por várias instâncias aqui nos judiciais no Brasil, e ontem foi objeto de mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A grande questão aqui é que, na verdade, esses dados já são encaminhados ao COAF, pelas instituições financeiras, quando existe alguma coisa ali fora dos parâmetros normais, né? Enfim, quando existe alguma transação que foge à normalidade do usuário do sistema bancário, que seja uma transação muito alta, que seja uma transação fora dos padrões daquele usuário, enfim, que chame a atenção da instituição bancária de alguma forma, a instituição bancária já é obrigada a reportar aquilo para o COAF. E o COAF faz essa análise. O COAF é um órgão que tem essa função de inteligência, e quando ele acha que tem alguma coisa estranha, ele já tem a obrigação, tem a função de reportar às autoridades, reportar esses achados, melhor dizendo, né, essas coisas estranhas, digamos assim, entre aspas, às autoridades responsáveis pela persecução penal, para a polícia, para o Ministério Público. Então, ele já faz esse filtro, e isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, não é isso que se discute agora. O que se discute é o inverso. Pode o Ministério Público, pode a polícia pedir para o COAF, para que envie esses dados, quando o COAF não acha nada de estranho, quando há uma transação que o COAF não entendeu estranha. O Ministério Público e o delegado de polícia podem pedir para que o COAF envie, sem que isso passe para um juiz, para que faça ali um controle do que pode ser reportado e que não pode ser reportado. E é isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, né? Na análise de ontem, o nosso Supremo Tribunal de Justiça, na verdade, numa decisão anterior, havia decidido que isso não era possível, justamente por serem dados bancários, portanto sensíveis, né, protegidos constitucionalmente. Isso deveria passar por uma análise da autoridade judicial. E ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu que seria possível que houvesse um pedido direto para o COAF, que o COAF então deveria entregar esses dados quando existisse um pedido direto da autoridade policial. Ou seja, resumindo, doutora Maria, se a polícia ou o Ministério Público quiser um dado sensível, um dado sigiloso, bancário, uma transação financeira, pode pedir diretamente sem precisar um juiz autorizar, é isso? Exatamente, perfeito. Doutora, a gente vai abrir para uma pergunta aqui do Felipe Monteiro. Doutora, primeiramente, muito obrigado aí por esse bate-papo, seu tempo aqui na parte da manhã para esclarecer para os nossos espectadores essa questão do COAF. Eu queria entender de você o seguinte, né? O COAF é uma entidade, né, que recebe informações financeiras, né, das mais diversos lugares, né? Inclusive, no Brasil, né, tem várias entidades, várias organizações que são obrigados a se reportar para o COAF. Joalheiro, leiloeiros de obra de arte, por exemplo, né, que são aqueles mercadores que supostamente são utilizados para lavagem de dinheiro. Qual seria o modelo ideal? Maior autonomia para o COAF? Seria colocar o COAF na alçada do Banco Central? Algumas pessoas criticam porque o Banco Central seria uma autarquia e seria melhor dar mais poder ao COAF, colocando ele numa entidade governamental ligada ao Ministério da Justiça ou ao Ministério da Economia. Na tua opinião, como que a gente poderia dar mais qualidade de agir ao COAF, considerando que a lavagem de dinheiro é um problema no Brasil e a lavagem de dinheiro é um dos motores da corrupção, né? E um dos motores do crime organizado também, né? Perfeita a tua pergunta, obrigada pela pergunta.
acho que colocar o COAF dentro do guarda-chuva né, de um ministério não me parece adequado, justamente por estar ali sujeito, eventualmente, pelo menos em tese, a interferências eventualmente políticas, né, enfim. Então, um modelo que entregue mais, que confira mais interferência ao COAF, mais independência ao COAF, me parece mais adequado, justamente porque, dessa forma, o órgão fica livre para fazer essa análise de forma independente e reportar a quem entender de direito. Lembrando aqui que, de fato, como você bem disse, esses setores obrigados, né, as joalherias, setores que movimentam altos valores, tais como joalherias, concessionárias de carro, por exemplo, enfim, instituições financeiras em geral, são obrigadas a reportar movimentações altas, movimentações suspeitas ao COAF, e o COAF faz esse filtro. E justamente por conta da prevenção à lavagem de dinheiro, para reprimir, para prevenir casos de corrupção, de lavagem, e para criar políticas, até políticas públicas, políticas legislativas também de repressão à lavagem. Então, quanto mais independência esse órgão tiver, melhor para todos nós. Doutora Maria, a gente tem mais um minutinho, uma última pergunta do Mano Ferreira. Doutora, bom dia, obrigado por estar aqui conversando com a gente. A minha dúvida é, na prática, a gente está falando de um risco à privacidade do cidadão? Ou seja, quando a polícia pode, ou o Ministério Público, sem uma autorização judicial, ter acesso a dados bancários, né, de movimentações financeiras de um cidadão, isso seria, de uma forma, um aumento de um Estado policial sobre o direito individual do cidadão? E a pergunta é, outras democracias, como funciona esse tipo de mecanismo para proteger o direito à privacidade? Bom dia, Ana, muito obrigada também pela pergunta. É muito importante a tua pergunta. Eu entendo que, se extrapolado, essa atitude, esse poder investigativo pode sim interferir na nossa privacidade. E é justamente por isso que eu entendo que seria necessário, que é necessário nesse caso, uma autorização judicial. Veja, não se está proibindo nem coibindo a polícia de fazer seu trabalho, muito pelo contrário. Na verdade, o que se entendia até ontem, o que entendeu o Superior Tribunal de Justiça, na decisão que restringiu, né, essas solicitações sem autorização judicial, foi apenas que, caso houvesse uma solicitação, que essa solicitação fosse submetida à análise judicial. Isso, na verdade, é bom para todo mundo, porque a polícia não está proibida de pedir o que entende necessário para a sua investigação. A única coisa que acontece é que isso vai ser submetido a um juiz que vai avaliar se, de fato, é necessário, se não é necessário, e o juiz concordando, isso é encaminhado ao COAF, que depois pode atender se houver ali alguma informação de interesse. É o que acontece, por exemplo, quando há um pedido para interceptação telefônica, um pedido para interceptação dos seus e-mails, das suas comunicações de telefone. Então, por que isso não seria necessário, por exemplo, com as suas informações bancárias, que são informações extremamente sensíveis da nossa vida? Então, para mim, me parece que haver um controle judicial disso é extremamente importante para resguardar a nossa privacidade e impedir que sejam feitas investigações que interfiram ali na nossa esfera individual em demasia. Tá aí, conversamos aqui com a doutora Maria Jamile José, que é advogada criminalista, explicando para a gente alguns detalhes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal que amplia o acesso das polícias, da Polícia Federal em especial, do Ministério Público, a informações do COAF sem a necessidade de uma autorização judicial. Obrigado, viu, doutora Maria? É um prazer te receber aqui no Morning Show. Eu que te agradeço, Nelson. Muito obrigada a todos. Um ótimo dia para vocês. Bom dia, um abraço. Delegado Palumbo, você que é o representante da Polícia Investigativa, da Polícia Judiciária deste programa, você sabe que a vida toda a polícia, para ter acesso a um dado sensível, precisa ir lá pedir para o juiz.
É a interceptação telefônica, é o acesso a dados bancários, a quebra do sigilo bancário, é a quebra do sigilo de comunicações, quem ligou para quem em que hora, é acesso aos dados de geolocalização, a pessoa esteve em que local, que horas, de acordo com as antenas dos celulares. Ou seja, a regra é que precisa de autorização judicial. Ou seja, porque o juiz vai ver se tem indício, se tem elemento, se tem alguma coisa ali que cheire mal o suficiente para autorizar uma quebra a um dado sensível. Nesse caso do COAF, está sendo diferente. O COAF, que sabe de todas as transações financeiras do Brasil e das maiores em especial, se vê algo diferente pode mandar. Mas agora o caminho inverso também é possível. A polícia pode do nada mandar lá um pedido de uma informação, uma quebra de sigilo e sem a necessidade de autorização judicial. Você acha que é perigoso para o cidadão isso? Não, não é perigoso. A polícia é do bem, a polícia está aí para servir a sociedade. Eu vou citar um exemplo que muitas pessoas infelizmente, já foram vítimas disso. Sequestro relâmpago, por causa de um celular, por causa do Pix. Para o delegado de polícia descobrir aonde está feito o saque, é só por Deus mesmo. E ali você tem que resolver na hora, porque tem uma pessoa vítima dentro de um cativeiro. Quando o banco, que se recusa a passar para a polícia, aonde está sendo feita a transação, a polícia faz um cerco, sufoca aquela área e geralmente os sequestradores acabam libertando essa vítima. Com um pedido judicial, demora-se pra caramba. Você pedir uma prisão temporária demora muito. E algum juiz ainda fica bravo de ser acordado na noite. Enquanto o delegado de polícia, ele está dentro da delegacia, ganhando 1/3 do que ganha um juiz, cumprindo plantão de final de semana, Natal, Réveillon, e não tem direito de ficar nervosinho porque foi acordado de madrugada com pedido de prisão temporária. Isso aí vai dar celeridade na polícia. Eu sou favorável a essa tese, sim. Mas se a gente tem Polícia Federal, Ministério Público Federal, a gente não tem de alguma maneira ali uma tendência a investigar mais opositores do que correligionários, Mano Ferreira? Não é perigoso para a democracia? Eu fiquei preocupado com essa notícia, até porque isso aumenta uma pressão pode aumentar uma pressão para interferência política indevida no trabalho da polícia. E aí tem o célebre caso do caseiro Francenildo. Eu não sei se o pessoal lembra, mas o caseiro Francenildo teve o sigilo bancário violado e várias questões colocadas. Ele tinha contrariado o interesse do então ministro Palocci, né? E virou, portanto, alguém que era um desafeto do governo. Aí teve o sigilo bancário dele quebrado, descobriram transações atípicas, expuseram isso para tentar dizer que ele tinha recebido algum tipo de dinheiro da oposição, quando na verdade ele estava recebendo dinheiro do pai dele, que ele não tinha conhecido na infância. E aí uma grande história íntima, profundamente privada, que não tem interesse público algum, veio a público, expondo o caseiro Francenildo a um escrutínio que não tinha nenhuma razão de ser. Ou seja, eu vejo com muita preocupação esse precedente, porque acho que pode ampliar a pressão política sobre o trabalho da polícia. E aí, Aninha, como é que você vê? Tem que ter decisão judicial autorizando ou não? Não precisa? Tem que ter decisão judicial autorizando, Cuba. Eu fiquei bastante surpresa com esse posicionamento do STF. Achei extremamente preocupante. Eu, como advogada, sei das dificuldades que é a gente quebrar um sigilo. Imagina esses casos de pensão alimentícia que eu costumo lidar. Existe um trâmite, existe uma formalidade exatamente por força da sensibilidade dessas informações. E, infelizmente, nós vivemos num país em que questionamos mais do que deveríamos as nossas autoridades. E o meu receio é que essas informações, que são extremamente delicadas e sigilosas, comecem a ser utilizadas de forma indevida para fins que não alcançaram a justiça. E aí o Mano trouxe um caso muito interessante que demonstra exatamente o motivo dessa preocupação e desse sigilo desses dados. A investigação, ela tem que justificar um pedido de quebra de sigilo e não usar um sigilo já quebrado para fundamentar uma investigação. É muito importante que a gente faça essa distinção.
E aí, Felipe Monteiro, com quem que você vai concordar e com quem que você vai discordar neste programa? Eu quero saber. Cara, você é obrigado a concordar com o Palumbo. Ei, Caramba! O triste. Dá a mão aqui, dá a mão. não sei se isso aí já vai cancelar a luta. Já regou na primeira Correu do ringue. Correu do ringue. O que eu penso e falou para ser obrigado a Você concordar. acha que ele que concordou com você? Não, primeiro é o seguinte. Daqui a pouco ele discorda, é momentâneo isso. Não dá para discordar, não dá para concordar com o Mano quando você vê, por exemplo, que o órgão mais sensível de informações públicas e bancárias que nós temos é o órgão de Estado, é a Receita Federal. A Receita Federal, por exemplo, é uma entidade ligada e vinculada ao Ministério da Fazenda, né? Então, essa argumentação dizendo que o COAF, ao ser vinculado ao Ministério da Fazenda, teria influências governamentais, né, não se sustenta quando você vê, por exemplo, que a Receita Federal... Pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Tá com saudade, né, de debater comigo, né? Não, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá com saudade de É claro que eu tenho saudade. Você dá tantas oportunidades de uma massa. Não, mas deixa eu te fazer uma pergunta, então. Se o Ministério, se o governo tem debaixo do seu guarda-chuva a Receita Federal, que lida com os dados sensíveis de todos os brasileiros, e até para acessar os dados da Receita Federal precisa de decisão judicial, por que é que o COAF não precisa, Felipe Monteiro? Não, mas aí que está a questão. Por exemplo, você me banana tudo aqui. Eu estava tendo uma linha argumentativa clara que eu ia chegar no teu ponto aí e você me fez eu perder o fio da meada aqui. Mas eu volto, porque a resposta é fácil, né? Toda a entidade pública, né, quando tem qualquer tipo de indícios de crime, ela retrata a Polícia Federal ou a Polícia do Estado para investigar. É natural. É natural isso, né? Então, a Receita Federal, por exemplo, ao contrário do que você diz, pode pedir para a Polícia Federal investigar determinados casos. Pode, mas o contrário precisa de autorização judicial. Pode pedir para investigar. A Receita Federal, ao contrário do que você disse aqui, eu vou amassar o apresentador. Uma coisa inédita nesse programa da Jovem Pan, né? E eu não quero fazer isso com você aqui. Mas é que você está passando por uma premissa errada, é o contrário, E digo mais ainda, a Receita Federal, ela tem a Procuradoria da Fazenda Nacional, né, que funciona como advogado dela para fins de buscar eventuais reparos e buscar eventuais indícios de crime também. Pepe, você esquece disso. Pepe, só uma coisa. Você está partindo de uma premissa errada. Eu quero te ajudar só para você rebater exatamente o que eu falei. Não. O caminho contrário, tipo assim, o COAF está vendo uma coisa irregular. Pode mandar para a polícia. Normal. O Ministério, a Receita Federal, mesma coisa. Isso ninguém está negando. Sabe quantas pessoas tem no COAF? Não tenho a mínima ideia. Quer que eu fale para você? Pode falar. Aí, 89 pessoas. Para cuidar de 200 e poucos milhões Agora, brasileiros. Tá bom. Tem 89 pessoas e quantos... E tem quantos gigas de informação? Computador, né? Ou seja, o COAF, ele gera, para quem não entende, o COAF ele gera o relatório de inteligência financeira. Tá? Qualquer tipo de extrapolação de valores na conta de alguém, transferência suspeita, o COAF faz o relatório de investigação financeira, né, e manda para as autoridades competentes. Mas isso não é no olho, isso é no computador, sistema que identifica... Isso ela já faz. A questão é o seguinte, o quanto o COAF deixa de passar por falta de estrutura. Aí vem a questão, a Polícia Federal, que é órgão de Estado, pode pedir informação para outro órgão de Estado para pedir investigação e criar relatório financeiro? Claro que pode. Os dois são órgãos de Estado. O que não pode é pedir para a instituição financeira privada, para o banco financeira privada, para mandar informação sem quebrar o sigilo bancário da pessoa. Ou seja, eu consigo defender, na minha opinião, que o COAF pode trabalhar junto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para evitar lavagem de dinheiro e evitar o fortalecimento das organizações criminosas no mundo todo, no Brasil todo.